Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar mais uma live. Nós estamos entrando aqui no ar pelo Facebook. E aí nós estamos ouvindo Nívia Soares, né? Vamos dar início a esse trabalho, vamos aguardar o pessoal começar a entrar. Então enquanto isso você vai ficando com Nívia Soares. Glória a Deus. Cada dia mais e mais e mais, cada dia mais e mais e mais. Tua face eu preciso ver, cada dia mais e mais. Bom dia, Bispa Cida, a paz do Senhor. Fome e sede de ti. Bispo José, seja bem-vindo. A Tati, seja bem-vinda. Já já a gente vai começar. Enquanto isso, vamos ouvir aí Soraya, Nívia Soares. Quero te ver, Jesus, te abraçar. Eu quero te buscar cada dia mais e mais e mais. Cada dia mais e mais e mais. Carol Saraiva, doutora Carol, seja bem-vinda em nome de Jesus. Quero te buscar cada dia mais e mais e mais. Tua glória me envolver, tua face eu preciso ver. Aleluias. Glória a Deus. Quero te buscar cada dia. Eni Caetano, quanto tempo? Seja bem-vinda. Fátima Vieira, seja bem-vinda em nome de Jesus. A paz do Senhor, Fátima. Deus abençoe. Amip Jaboque, bom dia, a paz do Senhor. Marcelo Godoy, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Deixa eu baixar o volume agora. Deixar de fundo. Bom dia, gente. A minha tia. Oi, tia. Bom dia. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então é muito bom começar com o louvor o dia, começar assim buscando a Deus, né? Sabendo que Deus está olhando para a nossa vida, sabendo que Deus está atento à nossa necessidade, à nossa aflição, sabendo que Deus está cuidando de nós, né? Quando nós somos bebês, nós não temos a condição de cuidar de nós mesmos, né? Então nossa mãe, nosso pai cuida da nossa vida, nos pega no colo quando choramos, troca a nossa fralda, nos dá o alimento, né? Então assim é Deus, Ele sabe das nossas necessidades, sabe das nossas limitações e Ele cuida de nós a cada momento, né?
Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Nós muitas vezes não temos consciência do que é bom para nós, mas Deus tem plena consciência do que é bom para a nossa vida. Então nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Então aqui em casa eu tenho um negócio bem interessante. Às vezes eu vou dar um remédio para as meninas, agora já nem tanto, né? Agora estão crescidas. A Nicole é a mais novinha, está com 16, né? Mas às vezes eu vou dar um remédio para um dos meus filhos, né? Ou dava, né? Agora tem que esperar os netos para dar remédio. E sempre eu vejo aquela frase, mas é ruim. Aí eu sempre falo, mas isso não é refresco, refrigerante, suco, isso daí é remédio. Então toma que faz bem. Então Deus muitas vezes age assim conosco, né? Ele nos dá coisas que são boas, mas não são agradáveis ao nosso paladar, né? Então nós às vezes tomamos alguma coisa que Deus nos deu e não é agradável ao nosso paladar. Mas Ele sabe que isso é bom, né? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós não conseguimos entender às vezes a vontade de Deus, mas ela é boa, agradável e perfeita. O fim dela é excelente, né? O objetivo da vontade de Deus é a excelência na nossa vida, né? Deus nunca faz uma coisa que seja para o nosso mal, seja ruim para a nossa vida. Deus sempre faz o melhor para nós, mesmo que a nossa mente não consiga alcançar. Mas o bom sempre vem de Deus, né? Glória a Deus. Então nós vamos meditar um pouquinho na palavra. E hoje eu quero falar sobre uma pessoa muito especial, né? Sobre Davi, né? Que foi o rei de Israel. Foi um dos maiores e melhores reis de Israel, né? Um homem eleito por Deus. E eu gostaria de ler o texto no segundo livro de Reis, capítulo 23, a partir do versículo 14. Segundo livro de Reis, capítulo 23, a partir do versículo 14 até o 17. Amém? Então vamos lá? Segundo livro de Reis, 23, 14 ao 17. Diz assim: Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: Quem me dera beber a água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta. E a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Disse: Guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu do sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esse momento, ó Pai, te damos graças pela Tua palavra. E te peço que, Senhor, esse seja o alimento do nosso dia, ó Pai. Seja aquilo que nos trará força, renovo, Senhor, ânimo para a nossa vida, Senhor. Deus, eu te peço, usa-me tão somente como instrumento Teu, como Teu servo, ó Pai, e que nós tenhamos ouvidos para ouvir aquilo que o Teu Espírito quer falar para conosco, ó Pai. Deus, nós te louvamos por tudo, ó Pai. Abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse texto é bem interessante. Davi estava num momento de crise, num momento de guerra, né? O povo de Deus estava num momento de batalha. A cidade de Jerusalém tinha sido tomada, né? Então a situação era bem complicada. E Davi, naquele momento, ele teve um desejo no seu coração. Muitas vezes nós temos desejos no nosso coração. Eu lembro que durante essas lives você vai ver eu falando muita coisa do meu passado, né? Porque são coisas alusivas àquilo que eu quero passar para você entender que na nossa vida nós temos situações iguais a essa, né? São situações de desejos tão simples. Eu lembro que há muito tempo atrás nós estamos numa situação complicada, porque teve enchente aqui em casa, né? Eu moro a 40 metros do córrego do prédio Sara. Graças a Deus ele não tem enchido para cá. Mas naquele momento nós temos uma reforma aqui em casa, meu pai estava buscando reedificar a casa, e isso é uma situação muito complicada, porque nós não tínhamos dinheiro para nada, né? E aí minha mãe chegou no seu coração, ela orou a Deus: nossa Deus, como eu queria comer um bife, quanto tempo faz que eu não como um bife? Não é que eu estou reclamando do ovo, mas eu estou cansada de comer ovo. E aí meu pai chegou, nessa época meu pai não era cristão ainda, não era crente, né? E meu pai chegou da rua e trouxe 1 quilo de bife. E falou: mulher, prepara pra gente comer.
E minha mãe se alegrou com aquilo, porque Deus estava atento à oração dela. Hoje nós temos condições de comprar carne, nós temos condições de comprar ovo, nós temos condições de comprar um monte de coisa. Mas naquele momento, o bife era algo muito, muito importante para a vida da minha mãe. Porque ela sentia o desejo de comer um bife. E ela não tinha condições. Então muitas vezes nós temos desejos no nosso coração e não podem ser atendidos. São coisas muitas vezes simples. Você pode falar, cara, mas um bife? O que significa um bife? Dependendo da tua situação, nada. Mas dependendo da situação que você está passando, um bife é algo quase inatingível, quase inalcançável. Então tem coisas simples no nosso coração que são difíceis para outras pessoas. Tem coisas que para mim não tem importância, para você não tem, né? Então, nesse momento, Davi estava distante de Jerusalém e ele sentiu o desejo de beber uma água determinada. Não sei, talvez aquela água fosse mais gostosa do que a água que eles estavam bebendo, né? Talvez aquela água tivesse um sabor diferenciado do que as outras águas, né? Então você vai no mercado, você compra uma água, você vê que muitas vezes ela tem um sabor diferente. Antigamente, no meu tempo de estudo, né, quando eu ia para a escola, a água era insípida, inodora e incolor. Hoje já não é bem assim, né? Hoje ela tem cheiro, tem sabor e tem cor, né? Infelizmente tem até muitas que são muito coloridas, né? Bom dia a todo mundo que está entrando, bom dia para o meu amor, né? Para a pastora Eunice, bom dia Andréia, né? E vamos continuando a ministração. Então, a água, ela tinha um sabor diferente. Davi estava com saudade, com vontade de beber aquela água específica, né? Qual a diferença daquela água? Não sei, mas tinha uma diferença porque ele sentiu o desejo, ele sentiu falta daquela água. E no momento ele expressou aquele desejo, ele não pediu que ninguém fosse buscar, ele simplesmente disse: ah, quem dera eu pudesse beber daquela água que está lá, né? E num ato de ousadia, 3 dos seus valentes foram, atravessaram o campo do inimigo, conseguiram pegar aquela água e voltaram. E trouxeram a Davi e falaram: rei, nós fomos e buscamos a água que você tanto deseja beber. E Davi, quando ouviu aquilo, ele ficou horrorizado com aquela situação, ele temeu a Deus. Por quê? Porque aqueles homens se arriscaram porque eles ouviram um desejo de um homem. Que era o rei, sim, mas era um homem. Então Davi, nesse momento, ele pega aquela água que para ele era tão importante e derrama na presença de Deus. Ele pega aquele pote, aquele jarro de água e derrama na presença de Deus e fala: que eu não faça tal coisa, eu beberia o sangue dos meus homens. Então naquele momento ele estava entregando como oferta aquilo que era o desejo dele para Deus. Ele estava devolvendo a Deus aquilo que era tão caro para ele. Aquilo que ele desejava tanto, ele estava derramando diante de Deus. Muitas vezes nós fazemos as coisas de bom coração e as pessoas às vezes têm até certas atitudes que nós não entendemos. Eu fico imaginando o outro lado, esses homens, os valentes de Davi, vendo o rei pegar aquela água que eles foram buscar com o risco da sua própria morte, né? Porque eles atravessaram o arraial do inimigo para buscar isso. E ver Davi derramando a água no chão. O que será que passou pela cabeça daqueles homens? Caramba, eu me esforcei tanto para isso, para que o rei pegue e derrame essa água no chão. Ou talvez o coração daqueles homens fosse voltado para Deus e entendeu aquilo que Davi estava fazendo. Davi estava entregando a Deus aquilo que era precioso para si. Então nós muitas vezes temos desejos, temos vontades, temos coisas que são preciosas, que nós temos que entender que muitas vezes devemos entregar ao Senhor. Um exemplo, Deus pede para Abraão o seu único filho como sacrifício. Ele chega na sua velhice, ele esperou 25 anos por uma promessa, ele tinha 75 anos, quando completou 100 anos ele teve Isaac. Imagina você esperar uma promessa por 25 anos, e quando você consegue conquistar aquela promessa, você tem um filho, né, da mulher que você ama, da mulher que é sua esposa, e Deus fala:
dá-me o teu filho em sacrifício. Imagina como é que ficou o coração de Abraão. Mas ele entendeu que ele tinha que entregar o que era melhor para Deus. E ele foi até o monte, né? Até num determinado momento ele falou para os moços que estavam com ele, falou, vocês ficam aqui que eu vou até lá, vou adorar ao Senhor, vou sacrificar a Deus e volto. Aí ele levou fogo, levou o cutelo, que era a faca para matar o sacrifício. Isaac vira para ele e falou, pai, nós temos a lenha, que Isaac era novo, então ele carregava o peso, porque Abraão já estava idoso. Então ele estava carregando a lenha, o cutelo, o fogo. E ele virou para Abraão, o pai, e falou, pai, tem aqui a lenha, tem o cutelo, tem o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão disse, o Senhor preparará para si cordeiro. Então Abraão ele tinha certeza que ele iria até lá, sacrificaria a Deus e voltaria com Isaac. Ele falou, iremos e voltaremos. Ele tinha certeza que Deus ia fazer algo. Mas ele estava disposto a entregar Isaac, perdão. Muitas vezes nós temos isso. Deus coloca algo no nosso coração e nós não temos coragem de efetuar, de executar. E às vezes nós pensamos que oferta é só dinheiro. Mas não é. Oferta vai muito além de dinheiro. Oferta é você entregar diante do Senhor aquilo que te é caro, aquilo que te custa algo. E nós muitas vezes não temos essa condição de abrir o nosso coração para Deus. Nós não estou falando, preste bem atenção, não estou pregando aqui oferta, não estou pregando voto, não estou pregando nada. Eu estou falando sobre oferta diante de Deus daquilo que te é caro. Então, Davi, ele ofertou ao Senhor água, porque era algo precioso para ele. Ele desejava. Imagina no meu caso, olha aqui, minhas miniaturas, né? Imagina se Deus me fala para pegar a miniatura que eu mais amo dessas e falar, me entrega. Para você pode parecer besteira, mas para mim é muito importante. Só quem é colecionador sabe o que eu estou falando. Então pegar a miniatura que eu mais amo, eu amo todas, mas tem algumas que são especiais. Aí Deus falou, me dá aquela miniatura, né, que eu quero como oferta. Eu amo caneta também. Na época que eu era de ministério grande, eu tinha acabado de comprar uma caneta de madeira, linda, com folheado de ouro, coisa mais linda. Naquela época eu tinha dinheiro para isso. Aí eu comprei uma caneta de madeira, um estojo de madeira, tinha até um suporte que você colocava ele como base e colocava a caneta em cima. E nesse dia eu fui na igreja com essa caneta, né? Aí eu senti de Deus, naquele dia eu estava sem dinheiro, eu falei, Deus, eu vou te ofertar minha caneta. Eu nem tinha usado a caneta. Eu peguei a caneta, coloquei no envelope e entreguei para o Senhor como oferta. No dia seguinte eu peguei a base da caixa da caneta, que era a base, e levei lá na igreja para o bazar e falei, irmão, olha, eu trouxe a base porque a caneta eu ofertei ontem, então essa base faz parte. Então Deus muitas vezes nos pede coisas que nós temos dificuldade de entregar, de abrir mão. Abraão, ele com certeza tinha dor no seu coração. Não pense que foi fácil para Abraão. Mas ele obedeceu aquilo que Deus tinha falado. Ele entregou Isaac, ele amarrou Isaac, colocou sobre o altar que ele preparou de pedra, preparou o holocausto, preparou a lenha, tudo. E na hora que ele levantou o cutelo para matar Isaac, o anjo do Senhor gritou, não faça, agora sei que tu me temes. Né? Então nós temos que entender que Deus muitas vezes ele vai pedir de nós coisas que são difíceis de fazer. Mas nós temos que entregar porque Deus tem o melhor. Se Abraão não tivesse aberto seu coração, provavelmente ele teria morto Isaac. Mas como ele no seu coração já havia entregue aquilo que Deus tinha pedido, Deus poupou a vida de Isaac. Então nós vemos aí dois exemplos de pessoas que ofertaram algo importante, algo que era precioso para si, que para mim e para você não seria. Um copo de água para mim não tem significado nenhum, a menos que esteja morrendo de sede. Então eu vou lá no filtro, né? Pego a minha aguinha que está aqui do meu lado, eu estou com a garganta meio complicada faz um tempinho, né? Então eu pego a água, então para mim um copo de água, um pouco de água, não tem importância. Para você, talvez a água não tenha importância, para Davi tinha, porque ele queria aquela água específica.
E os seus homens foram lá, pegaram aquela água e Davi oferta a Deus. Preste atenção, ele não jogou fora, ele não menosprezou aquele sacrifício, ele não menosprezou aquela água. Ele disse, não tomaria o sangue desses homens, porque ele entendeu que foi um sacrifício que aqueles homens fizeram. E ele derramou diante, ou seja, na presença de Deus. Ele pegou e derramou. E aquela água subiu como um cheiro suave diante de Deus. E aquilo ficou como memorial, porque até hoje está escrito esse ato. Então ficou um memorial para aqueles 3 varões. Então muitas vezes aquilo que nós fazemos vai ficar escrito perante Deus como memorial. Vai ser escrito nos céus aquilo que nós fizemos. E o nosso nome será mencionado nos céus. O nosso nome será mencionado na terra até depois da nossa morte. Esses homens são mortos há muito tempo. E eles são citados ainda. Por causa de um ato de buscar uma água que o rei desejava. O rei não pediu. Mas eles sentiram no seu coração o desejo de agradar ao rei e entregar algo especial para ele. Deus pediu a Abraão, me dá o teu filho como sacrifício. E ele abriu seu coração e estava disposto a ofertar aquele sacrifício. O que Deus tem pedido para mim e para você nesse dia, para que nós possamos entregar? Talvez Deus esteja pedindo algo que para os outros não tem significância, mas para você é muito importante. Talvez Deus esteja pedindo o teu coração nessa manhã. Tem um texto que diz, filho meu, dá-me teu coração. Porque se nós dermos nosso coração, tudo mais será de Deus. Porque o coração é o cerne da nossa emoção. Não o músculo que move e mantém a circulação do sangue. Ele tem essa importância, porque se o coração parar, nós morremos. Então, ele simboliza o centro das nossas emoções, que está no nosso cérebro. Então, quando o nosso cérebro sente algum tipo de emoção, o nosso coração bate mais rápido. Nós nos emocionamos, o nosso coração pulsa mais rápido. Então, quando a Bíblia fala de coração, fala do centro da nossa emoção. Então, talvez Deus nessa manhã esteja pedindo para eu, para você, aprendermos a confiar mais nele, entregar as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos sentimentos. O nosso desespero, a nossa angústia, a nossa aflição, nossa depressão. Porque você muitas vezes está deprimido, está ansioso, está aflito por causa de toda essa situação. Entrega nas mãos do Senhor como oferta. Fala, Deus, isso é o que tenho hoje, Senhor. E eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor. Seja esse o copo d'água que você tanto deseja. Seja isso que mova a mão de Deus em teu favor. Então não permita que isso te afaste de Deus. Não permita que isso te distancie do Senhor. Faça a tua oferta nessa manhã. Faça o teu sacrifício nessa manhã. Dobra o teu joelho agora diante do Senhor, assim que nós terminarmos a live. Vai conversar com Deus. Dobra o teu joelho. Senta na tua cama se você não consegue dobrar o teu joelho. E fale com Deus. Fala, Deus, olha, o que está mais forte aqui no meu coração, isso é hoje. É isso. E quando nós falamos de Davi, nós lembramos que ele é um homem segundo o coração de Deus. Né? Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, que diz o seguinte: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Esse texto fala sobre Saul, que era o rei de Israel. O povo desejou um rei, aí Deus permitiu que Saul fosse levantado como rei. Só que Saul era um homem que não era segundo o coração de Deus, era um homem rebelde, um homem desobediente, ele fez muita coisa errada. Ele quis tomar para si um ofício que não era dele, o sacerdócio, ele não era sacerdote. Então ele fez muita coisa errada e foi rejeitado por Deus. E aí Deus falou, eu tenho preparado já para mim um homem segundo o meu coração, que era Davi. E nós muitas vezes pensamos que por ele ser um homem segundo o coração de Deus, ele era perfeito e não errava. Esqueça, nada disso. Ele tinha muitos erros, ele cometeu muitos pecados, fez muitas coisas que aborreceram o coração de Deus. Então por que Davi era tão especial? Primeiro, porque Davi ele tinha um coração que se arrependia. Ele se arrependia.
Então ele sabia que ele estava errado, ele se arrependia, ele estava disposto, né, a aceitar o preço a pagar daquele erro que ele tinha cometido. Outra coisa que ele procurava agradar ao Senhor. Você vê, um simples ato de uma água derramada diante do Senhor foi algo que marcou. Então Davi era um homem que segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito e não errava. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele procurava agradar a Deus. Ele se arrependia dos seus pecados e aceitava a punição pelos mesmos. Ele não era um homem que ficava empurrando a culpa para cima de outro. Ele aceitava a repreensão do Senhor. E ele temia a Deus. Então guarde no seu coração que você possa verdadeiramente gravar isso na tábua do teu coração. O que Deus está te pedindo? Talvez para confiar mais nele, né, que é tão difícil nós como seres humanos confiarmos plenamente no Senhor. Porque se nós confiamos, nós descansamos em Deus. Nós esperamos em Deus. Então que nós possamos verdadeiramente meditar sobre isso nessa manhã. O que Deus tem pedido para mim e o que Deus tem pedido para você. E não importa se as pessoas vão falar, mas isso, que coisa insignificante. Deus sabe a importância para a nossa vida. Aprenda a confiar no Senhor. Se Deus te pediu alguma coisa, saiba, Ele sabe o porquê. Ele sabe o porquê Ele está agindo assim. E nunca esqueça, eu sempre vou repetir isso para você. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Fatos isolados não são a vontade de Deus. Então guarda isso no teu coração. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Então vamos orar? Senhor, nós queremos entregar diante de Ti todas as coisas, ó Pai. Nós queremos aprender a confiar em Ti e descansar em Ti, ó Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus que cada vida, Senhor, que assistir esse vídeo, que ouvir esse som, ó Pai, possa verdadeiramente ser impactada pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, Senhor. Davi naquele momento derramou diante de Ti uma água que para ele tinha um significado, Senhor. Mas que ele derramou diante de Ti e Te ofertou, ó Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus que a nossa vida seja uma oferta agradável a Ti todos os dias, ó Pai. Que os nossos pensamentos sejam agradáveis, que os nossos desejos, Senhor, os nossos impulsos sejam lançados diante de Ti, ó Pai. Deus, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que Tu aches graça, Senhor, na nossa vida, que sejamos agradáveis e gratos a Ti por tudo, ó Pai. Porque se temos o pão na nossa mesa é porque o Senhor tem sido misericordioso, ó Pai. Se temos trabalho para trabalhar é porque o Senhor tem sido misericordioso, ó Pai. Se levantamos da nossa cama, Senhor, é porque a Tua vontade foi assim. Porque senão nós nem da cama levantamos, ó Pai, perecemos. Por isso nós queremos Te agradecer por mais um dia, Senhor. Te pedimos que Tu nos fortaleça nesses dias, Senhor, de isolamento, ó Pai. Eu quero repreender, Senhor, todo espírito de depressão, toda síndrome do pânico, ó Pai, todo espírito de morte, de suicídio, ó Pai. Seja repreendido agora em nome de Jesus, Senhor. Toda doença emocional, Senhor, seja curada agora pelo Teu poder, ó Pai. Derrama do Teu bálsamo de cura agora sobre essa vida, Senhor. Que toda enfermidade, todo espírito de enfermidade seja repreendido agora em nome de Jesus. Que toda doença, todo mal na carne seja curado agora pelo Teu poder, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que haja vida e vida em abundância, ó Pai. Deus, nós colocamos o Brasil, nós colocamos, Senhor, São Paulo, ó Pai, colocamos cada estado desse país, cada cidade, cada município, ó Pai, diante de Ti. Pedindo a Tua intervenção, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Cesse esse mal que tem assolado o país e o mundo, ó Pai. Cesse essa pandemia em nome de Jesus, ó Pai. Para que nós possamos voltar a ter a vida cotidiana, ó Pai. Voltar a trabalhar, sair, passear. Podemos cultuar a Ti, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Abençoa o nosso dia em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, depois de terminada a live, né, como sempre, eu vou colocar lá disponível na minha página no Facebook. Você vai poder assistir o vídeo, se você não assistiu todo, né? E convide pessoas para ver essa live todo dia de manhã, se das 10 horas da manhã, aqui em São Paulo, nós estamos começando a live. Então convide as pessoas para ouvirem. Se tem sido bênção na tua vida, não guarda só para você. Reparta a bênção de Deus. Amém?
reparta, porque outras vidas possam ver essa palavra. Às vezes a pessoa está precisando dessa palavra. E você pode ser um canal de bênção na vida do teu irmão. Amém? Então que Deus te abençoe grandemente. Caramba, irmã Rosinha do Jabaquara, quanto tempo! Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sandro Esteves, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Chegaram bem quase no finalzinho. Depois assistir o início. Amém? Então vamos aos avisos. Ontem começou o nosso seminário de escatologia pelo YouTube. Então vamos lá. Tá aqui atrás o cartazinho, né? Então tá aqui, ó. YouTube, né? Oficial Médium. Missão Evangélica Jaboque. É o ministério que nós estamos congregando. Então você vai lá, acessa o YouTube, digita Oficial Médium e se inscreva no canal e clique no sininho para que você seja avisada e cada vez que tiver material novo na nossa página, amém? Então é Oficial Médium. Aí você vai entrar lá na nossa página, você se inscreve, clica no sininho e você vai ser avisado. E começou ontem o seminário de escatologia, é o estudo do final dos tempos. Se você quer saber um pouco sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, a tribulação, né? Alguns são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas. Que negócio é esse, pastor? Assiste lá que você vai entender todo esse negócio, tá? Então, hoje novamente vamos ter o segundo vídeo, né? E é de graça, é tudo de graça, amém? Então você vai acessar o canal, você vai se inscrever, vai clicar no sininho. Quando tiver material novo vai ser avisado para você. Não me lembro exatamente se são 11 ou 12 ministrações. Então participe, ok? Aí você vai aprender um pouquinho sobre o que está acontecendo e sobre o que vai acontecer daqui para frente, ok? Então se inscreva lá no canal do YouTube. Quarta-feira às 19h30 nós teremos culto, amém? Então você vai lá no YouTube, clica lá, você vai assistir o culto amanhã ao vivo, ok? Porque nós estamos tendo culto presencial ainda, né? Logo logo vai voltar em nome de Jesus. Domingo nós temos dois cultos, às 10h30 e às 18h30, né? 10h30 da manhã e 6h30 da tarde. Então da mesma forma, se inscreve lá no canal e quando for começar o culto você vai ser avisado, você vai ser avisada para participar do culto, ok? E agora eu quero fazer um apelo, quero pedir algo para você, né? A Jaboque, ela tem um departamento de assistência social, né? O que significa isso? Ela tem procurado ajudar famílias em situação de necessidade, né? Então tem pessoas que, graças a Deus, a minha dispensa tem mantimento, Deus tem sido misericordioso, mas tem pessoas que não têm. Tem pessoas que vivem do seu trabalho diário, ele vende almoço para comprar janta, né? E essas pessoas não estão podendo trabalhar, né? Essas pessoas estão tão complicadas. Quantas vezes essa pessoa está em casa e não tem um litro de leite para dar para o seu filho, não tem um arroz, não tem um feijão? Então, caso você tenha condições de nos ajudar nessa questão de arrecadação de alimento, para que a gente possa abençoar vidas, né? Entre em contato comigo pelos canais aí do Facebook ou pelo próprio canal da igreja, lá na página do YouTube tem o WhatsApp da igreja, né? Então entre em contato conosco se você puder abençoar uma vida com arroz, feijão, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, escova de dente, pasta de dente, sabonete, o que você puder ajudar para que a gente possa manter essas pessoas de uma certa forma até passar essa crise, né? Então se Deus tem te abençoado, reparta um pouco com quem tem necessidade. Isso não vai faltar na tua vida porque é uma semente, Deus vai multiplicar na tua vida. Então, se você puder ajudar, entre em contato pelos canais, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, entre em contato pelo WhatsApp da igreja, né? Se você não tiver condições de levar até a igreja, que aqui não está bom, atrás da rua do cartório, o pastor Beto pode retirar, eu também me disponho a ir buscar na tua casa, retirar esse alimento, para que vidas possam ser ajudadas, né? E não é vergonha nenhuma você precisar de cesta básica. Eu já tive tempos que eu precisei de cesta básica, não tinha nenhum recurso, então Deus supriu a necessidade dessa forma naquele momento. Então se você precisa, fale comigo. Se você pode ajudar, fale comigo e nós vamos ver o que podemos fazer, ok? Então que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, que esse seja um dia de bênção, de vitória e de paz na tua vida. E eu te abençoo em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus permitir, às 10 da manhã. Um beijo no teu coração e fique na paz do Senhor.